Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez à aula de português do 9º ano. Comigo em estúdio, já sabem, tenho a professora Ana Bela Brígida e tenho também a minha intérprete de língua gestual, que hoje é a Marta Silva. Vamos recordar um pouco do que fizemos na última aula. Estivemos em viagens pelo mundo do teatro. E nessas viagens pelo mundo do teatro já vos explicámos alguns pormenores sobre a vida e a obra de Gil Vicente, explicámos também algumas das características do teatro vicentino e depois canalizámos para os tipos de cómico. E foi o desafio que vos lançámos na aula passada, para que vocês aí em casa investigassem nos vossos manuais os tipos de cómico que existem dentro da obra Alto da Barca do Inferno. Porque hoje vamos começar a viajar pela obra Alto da Barca do Inferno. Daí a aula de hoje ter como título Viagens com Gil Vicente. E nessas viagens vamos propor uma primeira visualização de um vídeo que vos vai levar para a temática que depois vão encontrar no Alto da Barca do Inferno. Uma temática de cariz religioso. É um vídeo da RTP Ensina. Uma sociedade que se Gil Vicente confronta... escreveu O Alto da Barca do Inferno em 1517, colocando lado a lado o diabo e um anjo perante de um desfile de almas. Um diabo e um anjo a coexistir pacificamente, porque talvez Deus e o diabo conversem muitas vezes. 500 anos depois, ainda estarão vivos? Será que ainda os encontraremos no juízo final? Esta dualidade de anjo e diabo, por um lado, é o que vamos encontrar na peça Alto da Barca do Inferno. E é com esta dualidade que vos vamos encaminhar para um alto de moralidade. Porque o Alto da Barca do Inferno é precisamente um alto de moralidade. Então vamos tentar perceber o que é um alto de moralidade. Então, Gil Vicente escreve este auto que chamamos ou que consideramos de moralidade. E de moralidade porquê? Porque é um tipo de teatro religioso medieval que serve de alegoria para veicular uma mensagem destinada à transformação dos costumes sociais. É também um auto de moralidade porque nos vai encaminhar para um determinado, ou para determinados princípios que condenam os vícios e os pecados de todas as classes e de todos os grupos sociais. Gil Vicente foi o autor português que mais escreveu este tipo de peças. E porquê? Porque depois as mais conhecidas são as que integram esta trilogia, a que chamamos a Trilogia das Barcas: Inferno, Purgatório e Glória. Aquela a que vamos dar mais impacto é, obviamente, ao Alto da Barca do Inferno, que é a obra que vocês trabalharam, provavelmente, aí nas vossas escolas com os vossos professores. Então, o Alto da Barca do Inferno tem este cariz religioso. É, por isso, um alto de moralidade. Está-me a falhar a voz, peço desculpa. Passamos, então, agora a um vídeo que vos vai já encaminhar para o objetivo do Alto da Barca do Inferno e que vos vai encaminhar para o resumo da história que vocês vão poder visualizar no Alto da Barca do Inferno. É mais um vídeo, neste caso, da Escola Virtual. Alto da Barca do Inferno, obra. O Alto da Barca do Inferno foi escrito por Gil Vicente e representado na Câmara da Rainha Dona Maria em 1517.
É a primeira parte da chamada Trilogia das Barcas, sendo que a segunda e a terceira são o Alto da Barca do Purgatório e o Alto da Barca da Glória. Há pouco na Trilogia das Barcas. Este Alto da Moralidade é uma peça dramática cómica que dramatiza os preceitos morais, políticos e religiosos através da crítica aos vícios, hábitos e costumes da sociedade. O cenário é uma espécie de porto onde se encontram duas barcas, uma com destino ao inferno, comandada pelo diabo, e outra com destino ao paraíso, comandada por um anjo. Ambos os comandantes aguardam os mortos, que são almas que seguirão para o inferno ou para o paraíso. Ao colocar em cena um leque diversificado de personagens, Gil Vicente segue a máxima latina ridendo castigate mores, isto é, a rir se castigam os costumes. Deste modo, através do cómico e da diversão, o dramaturgo pretende alertar para a crescente crise de valores que a sociedade de então atravessava. Portanto, o Alto da Barca do Inferno foi escrito por Gil Vicente em 1517. Faz parte da Trilogia das Barcas, Alto da Barca do Inferno, Alto da Barca do Purgatório e Alto da Barca da Glória. Esta peça é um alto de moralidade que segue a máxima latina ridendo castigate mores, para criticar os vícios, hábitos e costumes da sociedade da época. Então, acabámos de ficar com a ideia daquilo que se passa no Alto da Barca do Inferno, ou seja, com o resumo da história que depois vamos encontrar na exploração deste texto dramático do autor Gil Vicente. Ficámos então a saber que o objetivo máximo de Gil Vicente é criticar a sociedade da época. Mas este texto dramático vai ter uma estrutura específica. E é essa estrutura que queremos que também visualizem hoje connosco. A estrutura que vamos encontrar no Alto da Barca do Inferno. Vamos ver então mais um vídeo. Alto da Barca do Inferno. Estrutura. A peça é composta por um ato único, uma vez que não há mudança de cenário. Apesar de Gil Vicente não usar a divisão em cenas, é possível fazer corresponder a cada entrada de personagem uma nova cena, prefazendo um total de 11 cenas. Inicialmente, estão no palco 3 personagens, o anjo, o diabo e o companheiro. Nesta peça de teatro, não há uma ação encadeada, evolutiva e dinâmica. Existem pequenas ações muito semelhantes, compostas pela apresentação de cada personagem, argumentação com o diabo e com o anjo e embarque na barca destinada. O percurso feito por quase todas as personagens é muito semelhante. Chegada ao cais, conversa com o diabo, ida à barca da glória e regresso à barca do inferno, onde quase todas as personagens entram. No final do auto estão 17 personagens em cena. Então ficamos a perceber que no Alto da Barca do Inferno vamos encontrar um ato único. E um ato único porquê? Porque, e vocês já leram aí nas vossas escolas o Alto da Barca do Inferno, sabem que é ato único porque o cenário é sempre o mesmo. Ou seja, estamos à beira de um cais e temos uma barca de um lado e uma barca do outro. É a esse cais que vão chegar as personagens que depois de morrerem sucessivamente vão aparecer para o tal juízo final. Então é este o cenário, portanto é sempre o mesmo, é ato único. Sabemos também que Gil Vicente não fez a divisão do seu texto em cenas, mas de qualquer maneira, pela entrada e saída das personagens, nós vamos conseguindo identificar essas mesmas cenas. Então vamos agora explorar a consolidação dos conhecimentos que vos acabamos de passar para verificarem em casa se apreenderam de facto aquilo que foi dito em relação à estrutura e às características do Alto da Barca do Inferno.
Então, o autor da peça Alto da Barca do Inferno esta é mais do que óbvia, Luís de Camões, Gil Vicente ou Sá de Miranda. Luís de Camões, de facto, já falámos nele também aqui em várias aulas, porque andámos a viajar através dos Lusíadas. Mas, obviamente, que neste caso a resposta correta não é Luís de Camões, nem é Sá de Miranda, é, obviamente, Gil Vicente. Resposta imediata e à qual vocês já chegaram aí em casa. O seu autor viveu entre os séculos XV e XVI, XIV e XV ou XVI e XVII. Sabemos que ele publica a sua primeira obra em 1502. Portanto, nasceu ainda durante o século XV, mas fez a publicação da sua primeira obra já no século XVI. Então, a resposta correta, séculos XV e XVI. Depois, esta obra é considerada uma sátira, ou seja, e vamos pensar na possibilidade de sátira. Uma sátira, neste caso, é uma caricatura social e é por isso que ele vai recorrer às tais personagens tipo de que já falámos na aula anterior. Então, a possibilidade para a obra ser considerada uma sátira é um texto que ridiculariza vícios ou defeitos de uma pessoa, época ou instituição, uma peça de teatro com mais do que 10 personagens ou um texto em verso que pretende elogiar as virtudes de uma pessoa. Já sabemos que a sátira é uma caricatura, portanto, ridiculariza. A resposta correta, neste caso, é a resposta A, porque ridiculariza vícios e os defeitos de uma pessoa, de uma época ou de uma instituição. Depois, a ação decorre a bordo da barca do inferno, comandada pelo diabo, a bordo de duas barcas durante a viagem destas até ao seu destino ou num cais onde se encontram as duas barcas. Vamos relembrar que eu disse há pouco que o cenário da peça se mantém o mesmo do princípio ao fim. Portanto, é ato único. E o que vamos encontrar é um cais onde se encontram as duas barcas. O destino de cada alma é decidido tendo em consideração. E já sabem que estas personagens já morreram. É por isso que vão chegar àquele cais. Portanto, cada uma das personagens e da respectiva alma vai ter que encontrar o seu caminho, que será ou o inferno ou o paraíso. Então, o destino de cada alma é decidido tendo em consideração o seu estatuto económico e social, o facto de a alma trazer ou não um óbolo para a passagem ou as suas ações na Terra. Volto a repetir, a peça tem esse cariz religioso, daí ser um auto de moralidade. Portanto, a resposta correta neste caso é que a decisão de irem para o inferno ou para o paraíso tem a ver, obviamente, com as suas ações na Terra, ou seja, com as ações que cada uma das personagens praticou enquanto esteve viva e durante a sua passagem pela Terra. Penso eu que conseguiram acompanhar aí em casa todas estas opções de resposta, até porque estiveram atentos e provavelmente também já leram O Alto da Barca do Inferno durante este ano letivo. Então falámos em personagens tipo, na última aula e também já as referimos na aula de hoje. O que vamos encontrar dentro do Alto da Barca do Inferno são tipos sociais. E é essa a proposta que fazemos já a seguir, para que vejam com atenção o vídeo sobre os tipos sociais que encontramos na obra de Gil Vicente. Alto da Barca do Inferno. Tipos sociais. Nas suas obras, Gil Vicente apresenta personagens que são caracterizadas como tipos sociais. Personagens que não têm dimensão individual, mas que concentram em si as qualidades e os defeitos de uma classe social, de uma profissão ou até de um grupo, surgindo associadas a essa mesma classe. No Alto da Barca do Inferno, o parvo surge como uma figura do povo, representando a simplicidade, a ignorância e a pobreza. Apesar de se verificar uma ausência de artífices e negociantes, o onzeneiro vai representar a burguesia, o materialismo e o exagerado apego ao dinheiro. A nobreza está representada através do fidalgo, uma personagem presunçosa e vã que confisca o trabalho alheio com a ajuda dos altos funcionários e dos homens das leis, o corregedor e o procurador.
No topo da pirâmide surge o clero, na figura do frade. Um clérigo mundano e imoral que apenas se dedica aos prazeres da vida. Para além destas 4 classes sociais, surgem ainda o judeu, que representa todos aqueles que desrespeitam os rituais cristãos, e os 4 cavaleiros, os cavaleiros das cruzadas, que aparecem como símbolo de abnegação e desprendimento dos bens terrenos. Estes tipos vicentinos abrangem o conjunto da sociedade portuguesa da época. Tipos sociais, porquê? Porque, como acabámos de poder visualizar, todas as personagens vão enquadrar, vão caricaturar cada um desses tipos ou dessas classes sociais e, em alguns casos, também profissionais. É por isso que trabalhamos com tipos sociais dentro da obra Alto da Barca do Inferno. E é sobre esses tipos sociais que vamos fazer uma pequenina consolidação com os exercícios seguintes para ver se vocês estiveram atentos e conseguiram acompanhar esta questão dos tipos sociais. Então, um tipo social é uma pessoa que frequenta eventos e se relaciona facilmente com os outros. Acham? Não me parece. É uma personagem que representa uma classe social, profissão ou mentalidade. É uma personagem que possui dimensão individual, apresentando diversas qualidades e defeitos. Então, se estamos a falar de tipos sociais, obviamente que vamos canalizar para a resposta B, para a opção B, porque é uma personagem que representa uma classe social, uma profissão ou uma mentalidade, como tivemos a oportunidade de conferir pela audição do vídeo. Depois, nesta obra, a nobreza e os seus vícios estão representados através do onzeneiro, do fidalgo, do procurador. Apareceu uma pirâmide no vídeo que vos canalizava algumas das personagens para a classe social em que se integravam. Então, se estamos a pensar em nobreza, estamos a pensar no exemplo que temos na resposta B, ou seja, o fidalgo é que pertence à nobreza e é o fidalgo que vamos enquadrar nessa classe social. Depois temos os 4 cavaleiros. E os 4 cavaleiros, como bem se recordam, porque já leram a obra, são as últimas personagens a entrar em cena. E o que é que estes 4 cavaleiros simbolizam? A coragem e a inconsequência, a abnegação e o desprendimento de bens terrenos ou a luxúria e a avareza. Já sabem que eles morreram a lutar pela pátria e a espalhar a fé cristã. Então, o que é que eles simbolizam? Obviamente, a resposta B, a abnegação e o desprendimento de bens terrenos. O diabo e o anjo são figuras alegóricas que representam, respectivamente, a riqueza e a pobreza, a luxúria e a hipocrisia ou o mal e o bem. Já sabemos que uma personagem alegórica é uma personagem simbólica e, como é simbólica, vai simbolizar algo. E, neste caso, o diabo e o anjo simbolizam o quê? Obviamente, o mal e o bem será a opção correta. Depois de termos analisado rapidamente esta questão dos tipos sociais e ter feito estes pequeninos exercícios, vamos novamente pensar na palavra tipo. Falámos dela na última aula e tivemos a oportunidade de vos explicar que a palavra tipo é hoje utilizada de muitas formas. Então, vamos pegar outra vez na palavra tipo, saindo dos tipos sociais de Gil Vicente e indo desta forma para os tipos de orações que existem, para que vocês recordem mais um pormenor sobre as orações aí em casa. E nestes tipos de orações vamos ter orações subordinantes e orações subordinadas. Então é o que propomos para que vejam a partir deste momento a diferença entre orações subordinantes e orações subordinadas. Atenta nas frases complexas que se seguem. A decisão de invadir aquele país foi absurda. Quando me explicarem, eu perceberei. Percebi a explicação que me deram. Estas frases complexas são formadas por um processo de subordinação que implica uma articulação entre orações subordinadas e orações subordinantes. As orações subordinadas estão ligadas a outra oração, a subordinante,
e não podem existir de forma independente, contrariamente à subordinante. Uma das particularidades das orações subordinadas é desempenharem uma função sintática relativamente às orações subordinantes. De acordo com a função sintática que assumem, é possível distinguir 3 tipos de orações subordinadas. As orações subordinadas substantivas, que desempenham funções sintáticas típicas de grupos nominais, por exemplo, a de complemento do nome. As orações subordinadas adverbiais, que desempenham funções típicas de grupos adverbiais ou preposicionais, por exemplo, a de modificador de grupo verbal. As orações subordinadas adjetivas, que desempenham funções sintáticas próprias de um adjetivo, por exemplo, a de modificador do nome. Acabamos então de perceber qual é a diferença entre orações subordinantes e orações subordinadas. Portanto, há 2 tipos de orações, subordinantes e subordinadas. Continuando na palavra tipo, vamos perceber que dentro das orações subordinadas também há vários tipos. Então vamos agora perceber quais são os tipos de orações subordinadas que existem. As frases complexas podem relacionar-se por coordenação ou por subordinação. A subordinação consiste numa relação entre um elemento subordinante, que pode ser uma palavra, um constituinte ou uma oração, e uma oração subordinada, por meio de conjunções ou locuções conjuncionais subordinativas. As orações subordinadas podem ter diversas classificações. Podemos distinguir várias orações subordinadas adverbiais, podendo estas ter a função sintática de modificador da frase ou do grupo verbal. A oração subordinada adverbial temporal exprime uma ideia de tempo relativamente à oração subordinante. A oração subordinada adverbial causal transmite a causa do que é afirmado na oração subordinante. A oração subordinada adverbial final expressa a finalidade da ideia indicada na oração subordinante. A oração subordinada adverbial condicional indica a condição que permite a realização do que é expresso na subordinante. A oração subordinada adverbial comparativa estabelece uma comparação com a oração subordinante. A oração subordinada adverbial consecutiva exprime a consequência de um facto apresentado na oração subordinante. A oração subordinada adverbial concessiva transmite um contraste face à oração subordinante, pois esta expressa algo inesperado, tendo em conta o que se afirma na subordinada. As orações subordinadas podem também ser adjetivas, podendo ter na frase a função sintática de modificador do nome. A oração subordinada adjetiva relativa restritiva limita a informação dada sobre o nome que a antecede e, na escrita, não pode ser delimitada por vírgulas. A oração subordinada adjetiva relativa explicativa apresenta informação adicional sobre o nome que a antecede e, na escrita, deve ser delimitada por vírgulas. As orações subordinadas podem também ser substantivas, podendo ter na frase a função sintática de sujeito ou de complemento de um verbo. A oração subordinada substantiva completiva é sujeito ou complemento de um verbo. Verificamos agora a diferença ou as possibilidades que existem dentro das orações subordinadas. E existem 3 tipos de orações subordinadas: as subordinadas adverbiais, as subordinadas adjetivas e ainda as subordinadas substantivas. Para nos acompanharem em termos de consolidação de conhecimentos, vamos propor alguns exercícios sobre estas mesmas orações subordinadas. Então, o que vos pedimos é para classificarem as orações subordinadas que estão sublinhadas nestas frases. E, na primeira, a que está sublinhada é: caso o sapateiro tivesse sido honesto, teria entrado na barca do paraíso. Mas a que está sublinhada é só a primeira parte. Então é essa que nós queremos que classifiquem. Vamos pensar nas possibilidades que acabamos de ouvir. Caso o sapateiro. Caso é o mesmo que se e é uma possibilidade dependente de uma condição. Então, temos, neste caso,
Para classificação, a primeira como oração subordinada adverbial condicional. O fidalgo disse que desejava voltar à terra. Disse o quê? Que desejava voltar à terra. Então, temos aqui uma oração como complemento direto do verbo dizer e temos, neste caso, uma oração substantiva completiva. O judeu ficou tão indignado que insultou o diabo. Temos aqui na primeira parte da frase um tão. Que insultou o diabo está dependente desse tão. Então temos uma consequência. Vamos ter então uma oração subordinada adverbial consecutiva. O parvo, que era boa pessoa, foi salvo. Como já viram aqui, o que está sublinhado está também entre vírgulas. E está a adjetivar, neste caso, a personagem o parvo. Então, se adjetiva, é subordinada adjetiva. E como neste caso tem vírgula, será subordinada adjetiva explicativa. Quando os 4 cavaleiros chegaram ao cais, dirigiram-se à barca do anjo. Quando chegaram, é uma ideia de tempo. Então, o que é que temos? Muito bem, também chegaram a essa conclusão aí em casa, temos uma oração subordinada adverbial temporal. Embora o frade pertencesse ao clero, não se livrou de entrar na barca do inferno. Embora pertencesse, então é uma subordinada adverbial concessiva. O onzeneiro foi condenado ao inferno porque era demasiado avarento. O porque é uma causa e a causa que o levou a ser condenado ao inferno. Então, neste caso, temos uma subordinada adverbial causal. O judeu tentou subornar o diabo para que este deixasse entrar o bode na sua barca. Era o objetivo, era a finalidade do judeu. Ele queria entrar nessa mesma barca com o seu bode. Então, se é a finalidade, se era o objetivo a atingir pelo judeu, neste caso temos uma subordinada adverbial final. E foi deste modo rápido que fizemos a consolidação dos conhecimentos em relação aos tipos de orações subordinadas que existem. Então, tivemos aqui com as personagens tipo e depois com os tipos de orações e depois falámos também em personagens alegóricas. O desafio que propomos hoje aí para casa é precisamente esse. Procurem nos vossos manuais uma definição de personagem alegórica e que depois de terem essa definição consigam a simbologia para essas duas personagens alegóricas que encontramos dentro do alto da barca do inferno. Ou seja, definição de personagem alegórica e a simbologia do anjo e do diabo. E para finalizar hoje, vamos propor que vocês ouçam a declamação de um poema chamado Cântico Negro, de um autor português chamado José Régio. E porquê é que selecionámos o Cântico Negro? Porque este Cântico Negro nos fala também desta dualidade, desta dicotomia que existe entre Deus e o diabo, que é a temática do alto da barca do inferno. Fiquem então com a audição e a visualização do vídeo. Marcamos encontro na próxima aula. Foi um prazer estar convosco. Vem por aqui, dizem-me alguns com olhos doces, estendendo-me os braços e seguros de que seria bom que eu os ouvisse quando me dizem: vem por aqui. Eu olho-os com olhos laços. Há nos meus olhos ironias e cansaços e eu cruzo os braços e nunca vou por ali. A minha glória é esta: criar desumanidade, não acompanhar ninguém, que eu vivo com o mesmo sem vontade com que rasguei o ventre a minha mãe. Não vou por aí. Só vou por onde me levam os meus próprios passos. Se ao que busco saber nenhum de vós responde, porque me repetis, vem por aqui. Prefiro escorregar nos becos lamacentos, redunhar aos ventos, como farrapos arrastar os pés sangrentos a ir por aí. Se vim ao mundo foi só para desflorar florestas virgens e desenhar os meus próprios pés na areia inexplorada, e o mais que faço não vale nada. Como, pois, sereis vós que me dareis impulsos, ferramentas e coragem para derrubar meus obstáculos? Corre nas vossas veias sangue velho dos avós, e vós amais o que é fácil. Eu amo longe, a miragem. Amo os abismos, as torrentes, os desertos. Ide.
Tendes estradas, tendes jardins, tendes canteiros, tendes pátria, e tendes tetos, e tendes regras, e tratados, e filósofos, e sábios, e eu tenho a minha loucura. Levanto-a como um facho a arder na noite escura, e sinto espuma, e sangue, e cânticos nos lábios. Deus e o diabo é que me guiam, mais ninguém. Todos tiveram pai, todos tiveram mãe, mas eu, que nunca principio nem acabo, nasci do amor que há entre Deus e o diabo. Que ninguém me dê piedosas intenções, que ninguém me peça definições, que ninguém me diga, vem por aqui. A minha vida é um vendaval que se soltou, é uma onda que se levantou, é um átomo a mais que se animou. Eu não sei por onde vou, não sei para onde vou, sei que não vou por aí.